Boa noite. Gostaria de agradecer a presença do público que nos acompanha em casa, pelo link no Facebook, e o pessoal presente aqui no Centro de Estudos do Hospital Horto, para mais uma reunião clínica. Hoje é uma reunião clínica do grupo de joelho aqui do hospital, mas é um tema bastante interessante, porque é um tema que não abrange só a área de joelho, é um tratamento que a gente começou a fazer aqui há 1 ano e meio no Hospital Horto, que abrange outras áreas da ortopedia. Então é um tema bastante interessante e vamos iniciar então essa apresentação. Então o tema da aula é a utilização de tecido adiposo autólogo no tratamento da osteoartrose. Então para iniciar essa apresentação, eu vou começar com a discussão de um caso clínico. Então para a gente, na verdade, salientar as dificuldades que nós encontramos hoje e as opções de tratamento do paciente que apresenta a artrose. Então, é uma paciente do sexo feminino, 53 anos de idade, arquiteta. Ela me procurou com uma dor no joelho direito há 20 anos, com piora nos últimos 5 anos. O HPMA dela, ela conta que anda muito no dia a dia, com carga, o que piora a sua dor. Relata já ter realizado diversos tratamentos conservadores, como fisioterapia, a utilização de anti-inflamatório não hormonal, crioterapia e viscossuplementação sem melhora satisfatória. ISDA, nada digno de nota. De antecedentes pessoais, ela nega doenças crônicas e uso de medicações. Ela realizou uma cirurgia bariátrica há 9 anos, um MC de 45 quilos, com perda de 60 quilos. A atividade física que ela realiza hoje é hidroginástica 2 vezes por semana e musculação 1 vez por semana. O exame físico geral dela, então hoje ela pesa 65 quilos, tem uma altura de 1,57, o IMC dela de 26. O exame físico ortopédico, ela tem uma deformidade em varo do joelho direito, dor à palpação da interlinha medial, crepitação patelofemoral, um leve derrame articular, uma cruz em 4, uma mobilidade de 0 a 130 graus e as manobras meniscais e ligamentares são negativas. Então, para vocês observarem, essas são as imagens das radiografias. Então, radiografia mostrando a deformidade de 9 graus no eixo mecânico do lado direito, assimétrico. Um pinçamento no compartimento medial, então a presença de uma osteoartrose no compartimento medial. Uma presença também observado na patelofemoral. A ressonância magnética, então, da paciente, nós podemos observar esse sinal da osteoartrose mais acentuada no compartimento medial, presença de um leve derrame articular e o acometimento também da patelofemoral. Então, essas são as imagens da ressonância. Estou aqui com um convidado muito ilustre, não poderia deixar de pedir a ajuda dele, do comentário das imagens, antes da gente discutir aí o que foi observado na artroscopia. Então, o Dr. Bonani está aqui. Bonani, queria que você comentasse o exame físico e as imagens dela, por favor. Obrigado. Na verdade, é uma paciente obesa, ela já tem a deformidade do joelho e todas as imagens mostram que tem uma osteoartrose com desvio de varo, de pensamento medial, que dá para se considerar que tem que ser tratado, na minha opinião, cirurgicamente. É lógico que hoje a ideia é uma proposta diferente, né? Eu acho que até para você apreciar isso aí. E com todos esses dados que nós temos dela aí, na minha concepção, seria um caso cirúrgico, né?
E o tratamento conservador não estaria mais, ela tinha fisioterapia e outras coisas mais. Então, essa é a minha opinião. Obrigado, Bonani. Então, é um caso que a gente encontra com bastante frequência no consultório, um paciente que já vinha fazendo um tratamento conservador, uma osteoartrose mais acentuada no compartimento medial. Eu fiz questão de mostrar aqui, claro que nesse caso a gente fez o procedimento cirúrgico, mas o que eu queria salientar aqui é a característica da artrose, né? Então, é o que a gente vivencia no tratamento dos pacientes que têm lesão de cartilagem. Então, essa aqui é a imagem do compartimento medial da paciente. Vocês podem observar uma perda completa da cartilagem no compartimento medial, tanto no côndilo femoral medial como no platô tibial medial. Não tinha lesão meniscal, menisco medial preservado, uma degeneração. Essa imagem aqui é a imagem do compartimento lateral. Então, a diferença, né, da cartilagem, eu tenho cartilagem presente no côndilo femoral lateral, uma alteração no platô tibial lateral, menisco lateral íntegro, um joelho estável. Então, é uma situação onde nós encontramos um paciente que tem um varo, né, como hipótese diagnóstica, um varo primário, uma osteoartrose unicompartimental. E como tratar, né? Então, é aquela situação que nós buscamos alternativas, né? Vai ser um tratamento conservador, vai ser um tratamento cirúrgico. Então, o que é interessante como opção terapêutica nesses casos de paciente com osteoartrose? Nesse caso aqui a gente tem a questão do desvio do eixo, que é muito importante, o paciente tem um varo, a artrose é mais acentuada no compartimento medial. Então, quais são as opções hoje na ortopedia para o tratamento da artrose, né? Então, até pouco tempo atrás, o tratamento dos pacientes que tinham artrose era um tratamento sintomático. O objetivo é alívio da dor e o objetivo de evitar uma evolução rápida desse processo degenerativo. Entretanto, nós temos novas opções para o paciente que tem artrose, né, hoje. Então, o que a gente vem evidenciando e buscando como alternativa? A utilização de terapias que propõem um processo regenerativo da cartilagem. Então, nós temos aqui a presença de substâncias autólogas, como o PRP, então retirada extraída do sangue periférico, o aspirado de medula óssea, e, mais recentemente, a utilização de tecido adiposo para tratamento regenerativo, como busca de um tratamento regenerativo para as lesões da cartilagem, para a melhora da artrose. E por que a opção da utilização do tecido adiposo? Né? Então, o PRP já é um procedimento consagrado, utilizado não aqui no Brasil, mas fora, com bastante frequência. A punção de medula também, com várias técnicas sendo já utilizadas, e agora o tecido adiposo. Então, qual que é a característica, quais são as vantagens da utilização do tecido adiposo? Então, primeiro, a coleta ela é minimamente invasiva. Segundo, a gordura tem propriedades que ajudam na cicatrização e no reparo do tecido. Terceira, existe uma grande concentração de células regenerativas, mais, por exemplo, do que encontradas no aspirado de medula óssea. Então, alguns estudos mostram uma concentração maior de células regenerativas de 100 a 500 vezes mais no tecido adiposo do que na punção de medula óssea, 5.500 vezes mais do que no fluido amniótico, e 25.500 vezes mais do que no sangue periférico. A outra questão que é importante é a questão que doar gordura é muito bem aceito pelos pacientes. Como que é o componente-chave do tecido adiposo? Então, como que funciona o tecido adiposo? Né? Então, o tecido adiposo ele é formado por células. Esse nicho do tecido adiposo ele é composto pelo adipócito e pelo pré-adipócito. Ele é formado
pelo tecido adiposo derivado das células mesenquimais, pelo pericito, pelas células endoteliais, por microvasos e por uma matriz extracelular constituída principalmente de colágeno e tecido conectivo. Então, esse nicho, ele constitui o tecido adiposo e ele tem características importantes. A estrutura do nicho, por todas aquelas células, ela é fundamental, a manutenção dessa estrutura íntegra, ela é fundamental para que o processo de regeneração aconteça. Então, o adipócito, ele é muito especializado, constituído por todas aquelas células, e entre as células nós temos uma rica quantidade de vasos. Nesses vasos, na parede dos vasos, nós temos a presença dos pericitos, que são células sentinelas, que eu vou mostrar mais na frente a sua importância. Quais são as funções do tecido adiposo? Então, ele tem energia, ele participa do sistema endócrino e controle de temperatura, ele tem um efeito conectivo, de tecido conectivo, mecânico. Então, ele protege o impacto entre as superfícies articulares. E também ele tem uma característica de cicatrização e reparo do tecido lesionado, de acordo com a presença dessas células já mencionadas anteriormente. Uma das células presentes no tecido adiposo, que ela é muito importante, também chamada de célula sentinela, é o pericito. Então, é uma célula localizada no tecido adiposo que cobre a parede dos vasos. E eles facilitam a comunicação entre as células e reagem ao sinal de ferimento ou dano. Então, na presença de qualquer primeiro sinal de dano no tecido, o pericito ele é acionado e é através do pericito que inicia-se o processo então de estímulo de reparo e de cicatrização do tecido. Como que acontece isso? Então, nós podemos observar aqui nesse desenho a presença de uma inflamação, de uma lesão. Os pericitos são essas células na parte externa do microvaso e elas são liberadas, por isso que são chamadas de células sentinelas. A partir do pericito, você tem uma cadeia liberada de transformação até a formação das células mesenquimais, que são células multipotentes. E ela tem essa característica porque ela consegue formar diferentes tecidos, entre elas o condrócito, que é a célula da cartilagem. Então, vocês podem observar aqui que a célula mesenquimal formada, ela tem um efeito modulatório, imunomodulatório, ela tem um efeito trófico e antimicrobiano. Então, ela também diminui o risco de infecção. Então, por que usar o tecido, né, adiposo? O tecido adiposo, as necessidades do tecido de regeneração são iguais ao crescimento de uma grama, por exemplo. E no tecido adiposo, ele é um bioestimulante. Então, como que funcionaria? Qual que seria a ideia, né? As células, elas são como se fossem as sementes, né? A estrutura, o nicho do tecido adiposo seria como se fosse a terra, e os fatores de crescimento, o fertilizante, para promover o crescimento aí da grama. Então, essa comparação funciona muito bem para o tecido adiposo. Então, ele funciona como um tecido bioestimulante. A gente tem usado aqui no nosso serviço, então, como eu falei para vocês, há 15 meses, o Lipogen. O Lipogen, ele é um sistema Eu tive um probleminha aqui, deixa eu voltar.
Está passando? Então, como que é o sistema que a gente tem usado, né? Então, o Lipogen é um sistema fechado, ele fornece uma ação mecânica no tecido adiposo utilizando uma solução salina. O sistema retira substâncias pró-inflamatórias, então ele tira o sangue e o óleo do tecido adiposo e diminui progressivamente o tamanho do nicho, mantendo, que é mais importante, as estruturas íntegras. Então, a célula continua preservada, executando a função de reparo e de regeneração. Essa imagem aqui, então, ela mostra como nós fazemos a retirada do tecido adiposo. Então, a gente tem aqui no hospital uma sequência. Todas as retiradas, elas são feitas pela equipe da cirurgia plástica. Então, nós atuamos de forma conjunta. Eles têm essa prática muito bem definida e realizada, coisa que o ortopedista não está muito a par e com muita prática. Então, é feita a anestesia local. Aqui no nosso serviço sempre a raquianestesia, porque em todos os casos nós realizamos a artroscopia simultaneamente. Existe então esse kit que é o preparo, é um kit fechado, como foi dito anteriormente. A primeira retirada é retirada com cânula. Essa própria cânula tem algumas dimensões, então que ela de certa forma ela já diminui o tamanho do nicho do tecido adiposo, que é a primeira diminuição. Depois, esse tecido aspirado do tecido subcutâneo, ele é injetado dentro do sistema fechado. É feito várias vezes uma manobra para você dissolver esse nicho de forma mecânica e depois lavado com bastante frequência. Como eu falei, o soro, os detritos, eles são eliminados através da solução salina. E por último, aquele resíduo do nicho preservado no tamanho ideal, ele é coletado do sistema fechado numa seringa e aí sim você tem o tecido pronto para ser aplicado na articulação a ser tratada. Muito bem. Então, essa retirada do sistema do Lipogen, ele não é única, a retirada do tecido adiposo. Então, você tem alguns métodos de retirada que são utilizados hoje com algumas características. Então, nós temos a centrifugação, né? O lipoaspirado ele tem algumas características, porque o lipoaspirado é formado por adipócitos destruídos, então eles não são viáveis. O outro método é a emulsificação. Nesse método ocorre uma perda da estrutura do nicho do adipócito. Você também tem o isolamento da fração do estroma vascular, que pode ser de duas formas, a forma enzimática e a forma mecânica. A forma enzimática ela é um método muito eficiente, mas muito caro, e necessita ser realizado em 2 tempos. Então você usa enzimas, enfim, faz no laboratório e depois no segundo tempo você faz o procedimento do tratamento propriamente dito. O mecânico, ele tem uma característica por proporcionar uma pequena quantidade de células, apesar de ter um bom custo. O sistema que nós utilizamos, que é o Lipogens, é um sistema mecânico com microfragmentação. Então, ele proporciona uma grande quantidade de células de tecido microfragmentado, onde você preserva o nicho de forma íntegra. Ele tem um bom custo-benefício e ele se encontra dentro das regulações internacionais. Com relação às características do Lipogens, né? Então, o Lipogens, ele lava e limpa a solução salina, retirando então as substâncias pró-inflamatórias, que seria de óleo e de sangue. Ele redimensiona o tamanho do nicho, como foi visto anteriormente, em 3 etapas subsequentes, deixando o nicho num tamanho ideal. E o mais importante é que ele consegue preservar a microestrutura do adipócito, que é constituída pelas células, pelos vasos,
e por toda a estrutura. E isso é fundamental para o funcionamento das características regenerativas presentes nas células. Com relação à comparação, né? Então tem a comparação na retirada simplesmente do tecido adiposo com o sistema de lipogênio. Então foi feito alguns estudos e os estudos conseguiram mostrar através desse marcador que é o CD146, ele consegue identificar a presença da célula dos pericitos. Então, o que foi observado? Se você fizer uma retirada única do tecido adiposo, você tem uma concentração menor de células mesenquimais se comparado com o sistema do lipogênio. Então, do ponto de vista histológico, foi encontrado nesses trabalhos uma concentração muito maior de células dos pericitos, que são células que transformam-se em células mesenquimais, se comparado com somente a retirada do tecido adiposo. Uma outra característica é em relação à eficiência do sistema, né? Então o sistema, ele é um sistema único, ele foi liberado para utilização na Europa em novembro de 2016 e vem apresentando resultados muito animadores que vocês vão poder constatar aqui na literatura que eu levantei. É um sistema que apresenta um risco muito pequeno em relação à sua execução, ele é rápido e muito fácil de ser executado. Em relação, então, às alternativas do uso do lipogênio na ortopedia, né? Então, ele permite um ótimo tecido adiposo redimensionado para repor, reestruturar e proteger da sustentação para a reparação do tecido lesionado, facilitando, então, assim, o processo de cicatrização. Então, ele pode ser uma alternativa das cirurgias. Então, a gente depara várias vezes com pacientes com artrose avançada que não querem realizar um procedimento invasivo grande como a artroplastia, então você pode ter essa alternativa. Ou conjuntamente para pacientes ainda mais jovens que têm lesões focais, por exemplo, nas condropatias, nas lesões focais dos côndilos, no tratamento do paciente também mais jovem. Como eu falei anteriormente, o lipogênio, então, ele foi liberado em 2016, em novembro. A minha primeira experiência utilizando esse sistema foi na Alemanha. Eu tive no serviço de Regensburg, no sul da Alemanha, onde eu tive esse primeiro contato com esse tratamento e fiquei surpreso com a melhora dos pacientes. E também surpreso com uma forma simples de execução de um tratamento com baixo risco. Quando a gente fala de um novo tratamento, a gente tem que ter um embasamento na literatura, né? Então, claro que é um procedimento novo, aqui no Brasil chegou há pouco tempo, como eu falei, nos Estados Unidos também está sendo utilizado já há pouco tempo. Então, o número de artigos ainda é pequeno na literatura. A gente tem hoje uma vivência muito mais clínica do que a gente observa nos nossos pacientes, mas a gente tem certeza que, com o passar do tempo, mais literatura, enfim, nós teremos para avaliar essa evolução. Então, eu estou trazendo aqui alguns artigos para a gente poder mostrar que existe evidência científica de que esse procedimento ele traz vantagens do ponto de vista clínico e funcional para o paciente. Então, esse aqui é um estudo prospectivo, ele foi publicado foi executado no ano de 2016 e 2017, com 17 pacientes, foram 32 joelhos com uma osteoartrite grau 2 a 4, e eles foram submetidos à infiltração com lipogênio. E os pacientes eles foram submetidos à ressonância pré e pós o procedimento, e na ressonância eles foram injetados um gadolínio. O gadolínio ele mostra a quantidade de
glicosamina glicano da cartilagem. Então, ele seria um bom marcador para a cartilagem. E o que foi evidenciado? Que houve nos pacientes que foram submetidos ao procedimento e pós-tratamento um aumento dessa cartilagem, pela quantidade observada pela maior marcação da presença do glicosamina glicano nas ressonâncias. Além disso, eles observaram, através das avaliações clínicas, uma melhora tanto do ponto de vista clínico como funcional. Esse outro estudo é um estudo bastante interessante também, que ele faz uma avaliação de 38 pacientes em 2015, paciente com osteoartrose. São pacientes que apresentavam sintomas importantes no joelho, foram submetidos à artroscopia, mais a injeção com microfragmentos de gordura, utilizando a técnica do lipogênio. Então, eles foram avaliados com 1, 3, 6 e 12 meses do ponto de vista clínico. Não foi observado nenhuma complicação desses pacientes e uma melhora clínica de 92% e satisfação em 100%. Outro artigo, um artigo com 30 pacientes. Esse aqui é interessante porque ele tem um follow-up maior, um follow-up de 3 anos, e ele acompanhou, fez com 30 pacientes com lesões condrais degenerativas, que foram submetidos então à infiltração com glicogênio, 1 ano e depois com 3 anos. Então não foi observado nesses pacientes nenhuma complicação importante. Eles observaram ganho médio de 20 pontos no IKDC e no COS, 24 pontos no VAS e 31 no lixo. Com 3 anos, isso que eu achei interessante nesse artigo, que é um artigo que tem um follow-up maior comparado com os outros. Com 3 anos, nós observamos uma manutenção do ganho da apresentação com 1 ano. Então, não houve diferença. Esse último artigo que eu gostaria de comentar com vocês é um artigo com 52 pacientes com uma osteoartrose inicial, também foram submetidos à artroscopia mais lipogênio, seguido por 15 meses, sendo avaliado contra os critérios do IKS e VAS, com melhora significativa. Então, os pacientes que tinham maior queixa da dor, VAS acima de 8, foram os que apresentaram maior benefício clínico e funcional. Então, voltando para aquele caso, vocês vão observar que a gente optou então pelo tratamento cirúrgico, como o Bonani havia comentado. A opção, então, a artroscopia, eu sempre realizo a artroscopia nos pacientes que vão ser submetidos ao tratamento do lipogênio. Eu acho que é importante porque você consegue fazer uma avaliação real da situação, consegue melhorar, estabilizar a lesão condral muitas vezes e faz o tratamento articular. Nesse caso, o paciente também tinha o varo e o paciente foi submetido conjuntamente a uma osteotomia. Então, essas imagens são as imagens da retirada. Eu sempre sigo uma sequência, então a equipe de cirurgia plástica ela inicia o procedimento, ela faz a retirada, então vocês podem observar aqui naquela primeira imagem a retirada, a anestesia, a introdução de solução no abdômen do paciente e as etapas para o preparo e para a retirada do tecido. Então essa imagem final aqui é a imagem do que nós temos pronto depois dessa etapa. Essa etapa não é uma etapa demorada, a cirurgia plástica demora em torno de uns 20 minutos, depende também da característica do paciente. Eu nunca tive problema na seleção desses pacientes em relação à presença de tecido adiposo. Claro que o cirurgião plástico também faz essa avaliação conjuntamente comigo. Então, esse tecido ele fica separado e aí a equipe ortopédica ela entra para fazer o procedimento selecionado.
Aqui, então, é aquela continuação do caso que a gente vinha discutindo. A sequência, então, ela é artroscopia seguida da osteotomia. Então, é feito o planejamento pré-operatório. Planejamento, o paciente tinha um varo de 9 graus. A gente fez aqui um planejamento de uma correção para transferir a linha de carga do ponto correspondente a 62% da superfície articular, seguindo aqueles parâmetros já conhecidos de Daniel. E aqui as etapas do procedimento. Eu tenho experiência com a cunha de abertura, o Dani aqui pode falar um pouco sobre a experiência da cunha de fechamento, que também ela pode ser executada. E em relação à cunha de abertura, na sequência aqui a gente discute algumas questões, alguns detalhes técnicos que podem nos ajudar na execução. Dani, você que tem mais experiência com a cunha de fechamento, o que você tem para falar da cunha? Você faz a abertura? Sim, na verdade, eu fiz até um trabalho com a sociedade com 50 casos de fechamento, só que essa cunha, a pessoa tem que ter um pouco de experiência, tem que trazer uma osteotomia de fíbula também. E o resultado foi muito bom. Eu não tinha 50% de todos, mais perto disso, satisfação dos doentes muito boa. A gente considera muito se é uma osteotrófica hipertrófica ou atrófica. Né? Essa é um pouco atrófica, mas ela tem na ressonância, aparecem algumas características diferentes, mas a hipertrófica é melhor. Tanto o fechamento como a abertura é muito boa, é um bom bacana. Eu vou dizer o seguinte, eu estou gostando dessa situação, porque até pouco tempo nós, ortopedistas, achamos que tinha feito a prótese de joelho e resolvia todos os problemas. Porque as pessoas logo morriam e acabou. Só que as pessoas estão vivendo 70, 80, 90 anos. O que fazer depois que o pessoal já fez a prótese e o que vão fazer depois? Aí eu estou vendo esse trabalho novo aqui, essa ideia das novas propostas antes de fazer a cirurgia. Isso é muito interessante, achei bacana, apesar da minha experiência com cunha de fechamento, ela é menos dolorosa, até no pós-operatório, do que a cunha de abertura. As duas são muito boas. Obrigado, Bonani. Em relação, então, eu não tenho uma experiência grande com a cunha de fechamento, tenho poucos casos. Eu, particularmente, eu prefiro, eu acho que eu tenho um controle maior, ou uma prática maior com a cunha de abertura. Ela permite abrir e fechar de acordo com a sua necessidade. A cunha de fechamento, às vezes eu sinto que quando você vai retirar a cunha, se você tirar demais, aí não tem mais como voltar. Mas isso é uma questão de preferência técnica de cada cirurgião. Então aqui eu vou citar alguns cuidados técnicos para a osteotomia que eu costumo realizar. Então a altura do corte é importante. Antes de iniciar o corte de medial para lateral, eu sempre defini a melhor posição, uma posição inadequada. Então, eu passo 2 fios de rígido de medial para lateral, em direção à cabeça da fíbula. Antes de realizar o corte, eu visualizo a posição da minha placa, até para me direcionar onde seria o ponto mais adequado de abertura. Na sequência, então, eu faço o corte. Esse corte é sempre protegido, principalmente na cortical posterior, onde o risco é maior, né? Então eu coloco uma proteção, um afastador específico para fazer esse corte com tranquilidade. É fundamental que antes da abertura você tenha certeza que a sua osteotomia ela foi completa. Claro que a cortical lateral ela precisa ser preservada, mas a cortical posterior, anterior, ela precisa ter sido liberada. Porque se você fizer tentar fazer a abertura dessa cunha sem a osteotomia ter sido completa, você também pode gerar fratura. Então você faz essa observação na escopia e levemente pode fazer um estresse igual para observar a facilidade da abertura da cunha. Então aqui você observa a terceira imagem aqui
Depois da osteotomia você inicia a abertura. Essa abertura, normalmente a gente posiciona o spreader bem posterior. Esse spreader ele permite então a manutenção do slope, que é uma preocupação frequente quando você vai fazer essa técnica, né, a alteração do slope. E a alteração do slope pode trazer, além da perda da extensão, uma sobrecarga no ligamento cruzado anterior ou posterior, dependendo da presença de algum nível de insuficiência desses ligamentos. Então, é feita a abertura, sempre o cálculo prévio é importante, o planejamento para ver quanto vai ser aberto. Aqui a gente fez uma abertura grande, de 15 graus, o paciente tinha 9, para fazer essa translação para um ponto a 62% da superfície articular, protegendo então aquela área de artrose maior. Aqui é o resultado final e as imagens do paciente com 30 dias de pós-operatório. Eu sempre uso enxertia óssea, principalmente eu acho importante nas aberturas maiores, a presença, a colocação de enxerto. Bonelli, muita gente usa ainda o enxerto de ilíaco, Eu usei durante muito tempo e, enfim, os pacientes reclamavam de mais dor do ilíaco do que da própria tíbia. O que você tem experiência? Você continua usando o enxerto de ilíaco? Vai com os enxertos artificiais? O que você tem feito nas suas... Na minha experiência, essa rodada toda, eu não usei enxerto, porque quando eu percebo que é uma osteotomia de abertura muito grande, um fechamento grande, eu faço com poliforma e não faço enxerto. Então, na verdade, não tenho experiência do vídeo. Eu vi 2 vezes. Não posso dizer se foi bom, se foi ruim, não dá para dizer. Mas praticamente não. Essa técnica da poliforma é uma técnica bem interessante. Eu não tive, assim, na minha geração, é uma técnica que a gente não teve muito contato, mas na literatura eles citavam bastante essa técnica da poliforme para as grandes deformidades. É bem interessante mesmo. Na verdade, quando se propôs a osteotomia para a correção do vado, a ideia, se não me engano, foi na Alemanha, com a primeira osteotomia, a ideia era se fazer, aumentar a vascularização na linha metafisária. Por isso, o poliforme, fechamento e tal, e depois vieram essas novas técnicas que, o mais prático, porque na verdade, quase todas as vezes que nós fazíamos o poliforme, o fechamento, ia mobilização com gesso. Isso o pessoal não estava mais aceitando o gesso. Então, a modernidade foi isso, mas na verdade, a vascularização, às vezes, se tem pessoas que fazem osteotomia de Udu, da abertura, um pouco baixa, eu acho, talvez fique doendo um pouco mais, porque não tem um aumento de vascularização, vamos dizer, a proposta da cirurgia. A outra coisa que a gente pode discutir aqui é em relação ao pós-operatório, os meus pacientes com osteotomia, eu sempre mantenho o mesmo protocolo, libero carga, não libero carga, libero mobilidade articular já imediata. O paciente sai do hospital já sem nenhum imobilizador, mas podendo fazer a flexo-extensão do joelho. A carga eu libero, vou acompanhando com a radiografia a cada 30 dias, libero uma carga parcial a partir do segundo mês. 3 meses eu libero a carga total desse paciente. Então ele vem fazer uma fisioterapia já nesse intervalo de tempo. A poliforme daria para fazer uma carga mais imediata, porque a osteotomia com poliforme você já libera uma carga mais imediata? Parcial. O que eu gostaria então de salientar nessa apresentação, eu tentei aqui trazer um caso clínico meu, onde foi feito um tratamento articular de um paciente com artrose, usando a técnica do lipogênio e a osteotomia.
Então, o objetivo é salientar a necessidade hoje que a gente tem de tratar os pacientes com artrose, abrir o leque no tratamento, buscar novas alternativas. A gente tem um grande portfólio no tratamento conservador, só que a gente sabe que o tratamento conservador ele não tem como objetivo uma melhora definitiva. Então a gente busca alívio de sintoma, a gente busca diminuir o período de evolução, de degeneração da articulação. Então, as opções hoje, um tecido que propõe regeneração, eles devem ser levados em consideração. Num recente webinar internacional que eu participei com alguns colegas europeus que têm uma vivência muito maior do que eu nessa técnica, eles têm utilizado essa técnica mais para pacientes jovens também. Então, o que a literatura está começando a mostrar? E essas células mesenquimais, elas são influenciadas também pela idade. Então, como a gente deixa para fazer essa técnica naquele paciente pré-prótese, a própria célula mesenquimal do paciente, ela já não tem a mesma capacidade que a célula mesenquimal de um jovem. Então, a área de exposição é maior, então, teoricamente, a regeneração desse tecido em termos de área seria muito maior, e a qualidade da célula e a quantidade da célula não seriam da melhor qualidade. Então, assim, eles estão ampliando as indicações para aqueles pacientes mais jovens, onde a quantidade de célula é grande, a qualidade da célula mesenquimal é boa e a lesão muitas vezes é mais concentrada, é mais focal. E os resultados, a princípio, estão mostrando ser melhores. Semana retrasada, eu participei também, assisti um webinar que aconteceu na Europa, falando da técnica do Lipogen, mas para tratamentos focais. Então a gente tem usado bastante aqui a membrana de colágeno, né, com a realização de nanofratura, para as lesões condrais bem específicas, né, na articulação, isso como rotina. E lá agora estão também usando como característica, como a gente está vendo na literatura, que realmente no tecido adiposo você tem uma quantidade muito maior de tecido de célula mesenquimal, que é a célula que vai trazer uma cicatrização. Então estão introduzindo esse tecido adiposo agora dentro, conjuntamente com a membrana de colágeno no tratamento das lesões focais nos pacientes mais jovens. Então, assim, é algo a se levar em consideração, né, que a gente precisa pensar e abrir o leque nas opções de tratamento. Às vezes a gente deixa o paciente, né, só no tratamento conservador e às vezes perde o tempo ideal. Eu, no início, quando eu comecei a tratar esses pacientes, vou falar um pouco da minha experiência, porque você até falou, precisa passar o que você tem, né, a sua experiência, o que você está vendo, não só a literatura. Eu também concordo com você. Eu, inicialmente, comecei tratando os pacientes, aqueles pacientes que não queriam fazer prótese. Então, eram pacientes com artrose compartimental, pacientes, enfim, que queriam uma outra alternativa e que tinham passado por todas as etapas de tratamento conservador. Então, já tinham feito fisioterapia, crioterapia, uso de analgésicos, viscosuplementação, e não tinha mais alternativa. A alternativa era a prótese. E a gente comecei a fazer, em alguns casos, os pacientes apresentaram uma melhora clínica. Claro que a ideia para esses pacientes não é que o paciente vai ter uma regeneração da articulação. Isso é bem esclarecido antes do paciente. É alívio de sintoma e melhora de função. O que eu podia observar nesses pacientes? Então, assim, são pacientes que foram submetidos sempre na artroscopia. Então, você faz aquela toalete, né, artroscópica, e no final eu faço a infiltração com o tecido. Os pacientes melhoraram bastante do ponto de vista de sintomas, mas o que eu podia observar é que eles ficaram mais satisfeitos do que quando eles faziam a viscosuplementação. Eu não tenho follow-up, não tenho isso mensurado, então não são trabalhos científicos, é mais uma observação clínica. Tá? E depois, com essa
experiência adquirida, eu comecei a indicar para os pacientes mais jovens para essas lesões mais focais. E eu realmente eu observei que nesses pacientes mais jovens, com lesões mais focais, os resultados são melhores. Então, aí sim, eu acho que é uma busca real por um tratamento definitivo, tá? E não por um tratamento ganhar tempo e postergar o problema, né? Então, é realmente buscar um resultado definitivo mesmo. Tá? Vai, essa. A ideia é a seguinte, eu chego bacana tudo. A minha pergunta é se existe, ou você já fez, associado essa técnica com bispigmentação ou com corticoide. Então, eu nunca fiz, até porque a minha observação seria exclusiva para o tratamento do licogênio. Tá? Então, quando eu escutei as minhas opções conservadoras, aí eu parti somente para o licogênio, não foi feito nada. Esse trabalho está muito estudado, né? Esse trabalho se parece que... A maioria dos trabalhos eles fazem, por exemplo, lá na Alemanha, no serviço que eu fiquei, eles faziam sem artroscopia. Era um procedimento como se fosse uma viscosuplementação ambulatorial, bem rápida. Eu achei prudente fazer através da artroscopia, e eu acho que a artroscopia também ela adiciona um ganho no paciente, né? Então você muitas vezes estabiliza a lesão, você adiciona, nos casos de artrose. Claro que nos casos de lesão focal você entra para fazer o tratamento artroscópico, o tratamento com artroscopia, mas para fazer o procedimento definitivo, aí você precisa da artroscopia, né? Então são situações um pouco diferentes. Mas a experiência que eu estou tendo ela é boa. Claro que ela é muito inicial, o follow-up é pequeno. Eu tenho o primeiro caso, um paciente que está com 15 meses, mas para você ver o perfil do paciente, do primeiro paciente que eu fiz, é um paciente de 20 anos, de LCA, né? Fez uma reconstrução, o paciente tem 45 anos hoje, super ativo, luta jiu-jitsu e tem uma artrose já compartimental avançada. Então, ele passou por todas as etapas de tratamento clínico e não tinha mais resultado com nenhuma outra opção. Então, a opção escolhida foi essa. Ele completou 15 meses de um licogênio e está muito satisfeito. Ele falou assim, que foi do tratamento o que trouxe o melhor resultado. Claro que a gente fala que não é um tratamento definitivo e isso é bem observado nesses webinars que a gente faz. Eu tive contato com um colega recentemente que ele faz parte do Comitê Olímpico do país dele na Europa, e ele falou que ele tem feito com uma certa regularidade repetições do licogênio nesses pacientes de alta performance. Então, eu não tenho, em nenhum caso eu precisei repetir, mas ele já me falou que ele tem feito nos pacientes de alta performance, ele faz a aplicação a cada 8, 10, 12 meses, dependendo da necessidade. E fala que o próprio atleta solicita, porque o atleta vê uma grande diferença do ponto de vista de sintomas e função. Né? Então, a mensagem que eu deixo é assim: a nossa literatura ainda ela é pequena, a experiência ela está ganhando com o tempo e com os casos que a gente tem feito. É um procedimento bastante seguro, eu não tive nenhuma complicação desses pacientes e estou bem satisfeito dos resultados que eu observei. Claro que todo aquele conceito que a gente tem, e eu fiz questão de mostrar aqui, é um paciente que tem a deformidade, então todas aquelas etapas de tratamento elas devem ser seguidas como ela sempre, né, como deve ser sempre. Então faz a correção do eixo, ou nos casos de lesão focal precisa ser tratado, nos casos de sutura suturado. Então assim, o portfólio do tratamento continua, mas eu estou bem assim, contente e animado com essa perspectiva de proporcionar para o paciente uma terapêutica, um tratamento terapêutico que retarda a necessidade da artropatia. Então, acho que essa vai ser a tendência mesmo, né, Bonani? Com o passar do tempo,
a artroplastia vai ficando cada vez para depois, né? É quando realmente não tem o que ser feito, aí a gente vai para a prótese. Marcelinho, alguma pergunta? Mas, na verdade, a dúvida é o seguinte: a quantidade que retira do tecido gorduroso é igual sempre para, por exemplo, lesão focal, para artrose? Boa pergunta. Então, assim, normalmente para os pacientes de artrose, claro que depende também do tamanho do paciente, do joelho do paciente, né? A gente não tem muito problema em conseguir um volume em torno de 10 a 15 ml no final de tecido adiposo, que é o que a gente tem injetado nas articulações, né? Então a gente tem injetado entre 10 e 15 ml e assim, em cada joelho, né? Então, se eu precisar nos dois joelhos, que normalmente a gente faz com os dois joelhos, são 30 ml que são utilizados. Então não existe essa dificuldade. Para as lesões focais, aí o que tem sido feito? Dependendo da lesão, você põe em cima da membrana, né, o tecido, deixa em torno de 10 minutos para ela gerar uma certa aderência e aí você faz a fixação na membrana. Aí, claro que o volume ele é bem proporcional ao que você precisa para cobrir o tamanho da lesão da membrana. Então, funcionaria mais ou menos desse jeito. Doutor, o Felipe Marques, que está acompanhando a gente pelas redes sociais, ele tem uma pergunta. A pergunta dele é se existe algum trabalho comparando a viscossuplementação com a técnica do lipogênio. Existe, então, na verdade, está sendo feito pelo grupo de Bolonha essa comparação. Ainda os dados eles são preliminares, não são dados ainda finais, mas o que está sugerindo é que o tratamento com lipogênio ele promove uma durabilidade de melhora de sintoma maior do que o ácido hialurônico. Mais alguma pergunta? Ele está agradecendo. Marcelinho, mais alguma pergunta, Bonani? Gente, então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, por mais essa participação aí via internet da nossa reunião clínica aqui do Hospital Horto. Lembrando vocês que uma vez por mês nós nos reunimos e fazemos essa reunião agora nessa fase de pandemia de forma mais online do que presencial, seguindo as normas. E lembrando que mês que vem, só seguindo o site do hospital, nós teremos outra reunião científica. Agradeço imensamente a presença de vocês e conto com vocês para a próxima reunião. Até lá. Boa noite, obrigado.